Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as novas formas de pensar, dando destaque para o desenvolvimento científico. Para que a gente entenda a Revolução Científica do século XVII, é necessário a gente entender suas origens, ou seja, seus antecedentes, que vão influenciar diretamente no seu desenvolvimento. O primeiro fator vai ser o renascimento cultural, que vai surgir ali do século XIV, início do século XV, e que vai trazer uma nova visão do ser humano e do mundo. Os renascentistas, eles são responsáveis por introduzir o pensamento antropocentrista, que é aquele pensamento que traz o ser humano como sendo o centro de todas as coisas, centro de todas as atenções. Isso vai de encontro diretamente àquilo que vinha da Idade Média, que era Deus no centro das coisas, a igreja controlando a vida das pessoas. Então, agora com o Renascimento, há essa mudança de visão, tanto do ser humano quanto da natureza e do mundo, tá bom? Associado a isso, nós vamos ter a criação de importantes inovações técnicas, onde a principal delas vai ser a criação da imprensa. A prensa, ela vai ser a primeira máquina feita em larga escala. Vai passar um carro. A prensa, ela vai ser a primeira máquina feita em larga escala da história e ela vai ser responsável por difundir cada vez mais esse novo pensamento, esses novos conhecimentos, e ela também é responsável pelas cópias da tradução da Bíblia, ou das traduções bíblicas, que vai promover cada vez mais essa difusão do conhecimento. Então, cada vez mais as pessoas vão ter acesso a essas informações, tá certo? Associado a isso, nós também vamos ter o processo das reformas religiosas, o calvinismo, luteranismo, anglicanismo e a própria reforma católica. Esse movimento de reformas vai fazer surgir na população um espírito crítico cada vez maior, que vai vir a questionar diretamente essa questão dos dogmas católicos, Nós vamos ter exemplos de críticos como Calvino, Lutero, e muitos outros que surgiram nesse processo também. E associado a isso, nós vamos ter a consolidação dos estados modernos, que vai acontecer principalmente através do acúmulo de riquezas, através do confisco dos bens da igreja e através principalmente de uma centralização política cada vez maior. Esses monarcas, que estavam cada vez mais ricos, com o poder centralizado em suas mãos, eles vão apoiar o desenvolvimento de estudos científicos, tá bom? Então, esses 4 elementos juntos vão ser responsáveis por promover uma revolução científica no século XVII. Nesse contexto, nós vamos ter a criação de 2 correntes filosóficas, que é o racionalismo e o empirismo moderno. Essas 2 correntes filosóficas, elas tentam buscar respostas para essa pergunta, Como o ser humano conhece o mundo e obtém conhecimento? As 2 correntes filosóficas, elas concordam que o ser humano, ele poderia conhecer e explicar a natureza por meio da observação e da experiência, sem ter que recorrer a verdades previamente estabelecidas. Só que elas acabam sendo divergentes, na forma como o ser humano é entendido. A gente vai falar sobre cada uma delas separadamente, tá bom? Deixa eu mudar aqui. O racionalismo, ele é o modo de pensar que atribui valor somente à razão, ao pensamento lógico, tá certo? Esse pensamento, essa questão do racionalismo surgiu ali desde da questão do renascimento cultural, mas ele vai ganhar força com o decorrer do tempo, tá certo? O racionalismo, ele também é conhecido como epistemologia ou teoria do conhecimento. Seus principais representantes são René Descartes e Gottfried, eu não sei pronunciar o resto não. Tá bom? Mas esses são os 2 principais representantes dessa corrente filosófica, onde eles trazem principalmente ideias racionalistas que opõem-se no âmbito da teoria do conhecimento às teorias formuladas pelos filósofos empiristas, que acreditavam que todo o conhecimento advinha unicamente da experiência prática do ser humano. Os racionalistas, por sua vez, eles admitem que a única fonte de conhecimento é a racionalidade pura, tá bom? Então, para eles, a questão da experiência, ela é enganosa, tá bom? Então, somente a razão, somente a racionalidade pura
seria capaz de explicar todas as coisas. Então, todo conhecimento que advém da experiência prática, empírica, deve ser rejeitado, tá bom? Então, eles vão se opor diretamente à questão do empirismo por causa disso, porque eles dizem que a experiência, né, ela pode ser até mesmo enganosa. Às vezes, o que eu vejo não é exatamente o que eu vejo. Então, somente através do uso da razão, eu ia conseguir responder todos os meus questionamentos, tá bom? Deixa eu mudar aqui, o empirismo moderno. O empirismo moderno, ele surgiu lá na Grécia Antiga, tá bom? Então, ele vai ser reformulado, né, através dessas novas mudanças que estavam acontecendo no mundo, ele vai acabar sendo resgatado e reformulado. Ele é um sistema filosófico que atribui exclusivamente a origem do conhecimento à experiência dos sentidos. Então, se eu vejo uma coisa, é isso, pronto e acabou. Não há questionamento, tá bom? Se eu sinto alguma coisa, não há questionamento. Então, para eles, a experiência, ela é primordial, ela é fundamental. Ela é quem vai ajudar a explicar todas as coisas. Ao contrário da outra que dizia, não, nem sempre aquilo que você vê é a verdade, tá bom? Então, para os empiristas, não. Você viu, é isso, pronto, acabou. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento que tem sua origem na filosofia aristotélica, né, de Aristóteles, lá da Grécia Antiga. O termo empirismo advém da palavra grega empeiria, eu não sei pronunciar, não sei se é assim que se pronuncia, né, que significa experiência. Na modernidade, quando a possibilidade do conhecimento tornou-se central para a produção filosófica, a corrente empirista foi impulsionada por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Tá bom? Então, esses são os maiores pensadores dessa corrente filosófica e eles vão se opor diretamente à questão do racionalismo, tá bom? Estes se opunham aos pensamentos racionalistas, porque os racionalistas defendiam que o conhecimento é puramente racional e não depende da experiência. Já os racionalistas dizem que não, né? Os racionalistas eram, consequentemente, inatistas, ou seja, eles defendiam a existência do conhecimento inato no ser humano, ou seja, que o conhecimento já está inserido no intelecto humano. Então, para os empiristas, o ser humano ele já nasce com conhecimento. Isso é um fato. A única coisa que ele precisa é passar por determinadas experiências para que esse conhecimento ele pudesse ser colocado em prática. Então, ele precisava viver determinadas coisas para que esse conhecimento ele pudesse aflorar. Então, para os empiristas, esse pensamento já nasce com o ser humano, ele é inato, tá bom? Então, o ser humano tem esse conhecimento. Ele só precisa passar por experiências para colocar esse conhecimento em prática. Então, essas duas correntes filosóficas, elas são complementares, mas elas são contrárias uma à outra. Lembrando, racionalismo traz a razão, né? Nem tudo que você vê é exatamente aquilo. Então, você precisa questionar e usar a sua razão para poder explicar ou entender aquilo que você viu, ou aquilo que você sentiu, ou aquilo que você passou. Já para os empiristas, não. Você já nasce com o conhecimento, você só precisa da experiência para colocar ele em prática, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os diferentes campos da revolução científica, tá certo? Fiquem com Deus, qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!